Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos novamente falar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu quero estar trazendo um texto, a reflexão dos irmãos, né? Estou aqui com a minha Bíblia BKJ, Bíblia King James, acerca de algo que eu não tenho visto, sabe, durante algum tempo, uma ministração a respeito sobre texto dos profetas menores. Então hoje eu quero trazer para você, para a sua e para a minha reflexão, mais uma vez a respeito deste texto, amém? Livro de Amós, capítulo 4, verso 12, amém? A parte B do versículo. Livro de Amós, capítulo 4, verso 12, a parte B do versículo, amém? Que diz assim: prepara-te para encontrares com o teu Elohim, Deus, ó Israel. Ou seja, prepara-te para encontrar com o teu Deus, ó Israel. A Bíblia está nos falando sobre preparação. O Senhor, nessa época, ele levanta um homem chamado Amós, que o seu significado em hebraico quer dizer carregador de fardos. O Senhor agora ele levanta um homem que morava aproximadamente 20 quilômetros de distância da cidade para poder profetizar a um povo que se encontrava no ápice da prosperidade. A Bíblia nos fala que o Senhor levantou um homem que vivia no campo e cuidava de gados. O Senhor, então, ele está nos mostrando através desse texto que ele teve que ir em um determinado lugar, ele teve que levantar uma determinada pessoa que até então vivia no anonimato, não era conhecida. Uma pessoa que vivia no campo e ele cuidava de gados e ali recolhia, colhia sicômoros, que significa figos silvestres. Amém? A Bíblia está nos relatando a respeito de um homem no qual o Senhor levantou para que profetizasse contra o povo de Israel, porque vivia em um momento de heresias, que vivia num momento de adoração a Baal, porque era liderado por um homem que adorava imagens. O povo de Israel, neste momento, está no ápice da prosperidade e vive uma apostasia, um abandono totalmente de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. A Bíblia vai nos falar nesse capítulo 4 que o povo de Israel, eles iam a Betel, eles sacrificavam em Betel, eles davam dízimo de 3 em 3 dias em Betel, mas não era a Deus, o Deus de Israel. Era a deuses, com D minúsculo, que Jeroboão II, que estava já no reinado do 13º rei, era ele criou esculturas, ele criou ali um lugar em Betel para que o povo pudesse adorar as imagens que ele criou. A Bíblia nos fala que Betel foi o lugar onde Deus falou com Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu vou te mandar a um lugar, vou te enviar para um lugar. E quando ele chegou neste lugar, foi aonde Abraão estabeleceu a sua tenda, criou ali um altar e adorou a Deus. Betel foi também um lugar que, quando Jacó fugia de seu irmão, e quando ele estava cansado, ele pega uma pedra, coloca num determinado local, deita sobre essa pedra e dorme, e ali ele tem sonhos de anjos subindo e descendo. Betel, no original, significa casa de Deus. E agora o Senhor levanta um homem que estava no campo cuidando de gado, colhendo figos silvestres, vivia no anonimato, 20 quilômetros da cidade,
tira esse homem do anonimato para profetizar contra um povo que tem um rei, que tem um sacerdote que se chamava Amazias, mas que estava levando o povo a adorar deuses estranhos. A Bíblia vai nos falar que em um determinado momento, quando Amós profetizava, o sacerdote Amazias, no capítulo 17, no capítulo 7, perdoe-me, no capítulo 7 vai falar que Amazias vai chegar perto de Amós e vai proibi-lo de profetizar naquele lugar. E aí ele toma uma resposta: olha, eu não sou profeta. Amós responde para ele: ó, não sou profeta, não sou filho de profeta, não participei de escola de profetas, eu estava cuidando do gado e o Senhor me tirou diante o gado para vir profetizar. Ou seja, o Senhor tirou um homem do anonimato, porque quem deveria estar profetizando a favor do povo, quem deveria estar levando o povo a adorar a Deus na casa de Deus, está apostasiado, está totalmente desfocado e levando o povo a adorar deuses estranhos por causa do reinado do rei Jeroboão. Pois bem, a palavra nesse momento no qual nós lemos aqui, a partir do verso B do versículo de capítulo 4, verso 12 de Amós, fala sobre preparação para um encontro. Mulheres que são noiva, elas têm um sonho de se casarem. E existe uma preparação para o casamento. Uma pessoa que quer adquirir a casa própria, ela se prepara para tal. Um jovem que quer ser médico ou quer ser aprovado em um concurso público, ele precisa fazer um vestibular, uma preparação. E agora o Senhor orienta ao homem retirado do anonimato para profetizar a um povo na qual o Senhor tinha escolhido como seu povo, e fala com eles: ó, manda eles se prepararem porque eles vão ter um encontro comigo. Sabe o que eu entendo? Hoje a igreja, ela é referência para aquele que quer ter uma casa própria, aquele que quer ter um casamento, aquele que quer um veículo, porque a igreja hoje, ela é uma Caixa Econômica Federal que financia seu apartamento, a sua casa. A igreja hoje é um cartório onde que você vai e consegue um marido e vai casar. Ela é uma referência para um casamento. A igreja hoje é uma concessionária. Você vai e coloca diante de Deus e aí Deus vai te dar. A igreja não é referência para salvar vidas. A igreja não é referência de um hospital onde pode chegar um drogado, onde pode chegar uma pessoa necessitada e essa pessoa ser abraçada e ele começar a ter uma vida digna de uma preparação para encontrar com Deus. A igreja não tem tido mais essa referência. E Deus quer levantar você, Deus quer me levantar como pessoas anonimatas, para que possa mudar essa história, para que a gente possa tirar do meio do cristão, no meio da sociedade, alguns Amazias, alguns sacerdotes que têm criado aí para o povo de Deus alguns amuletos, alguns deuses estranhos, para que eles possam conseguir algumas coisas como casamento, casa, carro, entre outros. Não. A nossa obrigação é de instruir as pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho, que é da palavra de Deus. De mostrar que Deus, ele foi crucificado para que hoje nós pudéssemos ter um encontro com ele. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima e baixo. Antes nós necessitávamos de sacerdotes para sacrificar por nós, que a gente necessitava de um sacerdote que se apresentava diante de Deus para orar pelo nosso pecado, mas a partir do momento que Deus, ele nos agraciou com a graça da salvação através de Cristo Jesus, e Jesus, ele fala em Atos 1:8 que receberíamos o poder quando descesse sobre nós o Espírito
Espírito Santo. E ele fala, eu vou para o Pai preparar a morada, mas deixarei com vós o Consolador. E ele deixou conosco o Consolador, o véu se rasgou, e aquele lugar antes que era privilégio de alguns se tornou privilégio para você e para mim. Sabe, hoje nós temos total condição de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor em secreto, colocar diante dele os nossos problemas, colocar diante dele as nossas alegrias, colocar diante dele tudo aquilo que a gente tem vivido e estamos vivendo e que vamos viver. Uma coisa é certa, haverá um encontro com Deus. Agora, a forma que iremos nos encontrar com Ele é pessoal. A forma que você e que eu estaremos diante de Deus é pessoal. Isso eu não posso fazer por você e nem você pode fazer por mim. A Bíblia vai nos falar no livro de Lucas, capítulo 24, verso 44. Olha o que a Bíblia nos fala. Mateus 24, 44. Amém? Corrigindo aí. Vou começar a ler no 42. 42 é interessante, ó. Jesus falando: vigiai, por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ou seja, nós não sabemos que dia que o Senhor vai vir, mas nós temos que nos manter preparados. Ele continua dando orientação, olha. Contudo, entender isso. Se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, 44 agora. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Palavras de Jesus falando sobre estarmos preparados. Algumas versões falam assim, olha, se prepare, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Né? A minha Bíblia diz dessa forma. Então Jesus ele nos orienta a estarmos preparados. Amém? Olha, o ato de se preparar é 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus. Olha, nós vamos apresentar. Como obreiro aprovado que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós precisamos ser famosos nos tempos de hoje. Nós precisamos sair do anonimato e profetizar para que o povo obtenha salvação, para que o povo tenha sede e vontade de conhecer o Deus que hoje eu sirvo e que você também acredita ou que serve. Eu te convido, sabe? Se você ainda não aceitou Jesus, dê essa oportunidade para Ele. Ele é sensacional. Deus é sensacional. Deus, naquele momento que você se encontra às vezes mais triste, você sabe que tem alguém que você pode contar. No momento que você tem uma alegria ao extremo, você pode ter certeza que você tem alguém que possa contar, que vai se alegrar com você também. O ato de se preparar te dará direito de ouvir da boca de Deus: vinde a mim, benditas do meu Pai, que a Bíblia fala em Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que permanecer firme até o fim. Ou apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Senhor, no seu nome eu profetizei, eu orei, eu expulsei, eu curei. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Se preparar, porque uma coisa é certa: o encontro ele haverá. A forma que será ou que encontrará-se com Deus depende somente de mim, a minha parte, e de você, a sua parte. A Bíblia, em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 não prudentes. 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. Amém? Termino por aqui por hoje. Deus abençoe a sua vida. O nome do ministério é Ministério DEG. D-E-G.
defendendo o evangelho genuíno, dividindo a palavra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por este momento. Pai, que cada um que estiver a ouvir essa mensagem, que o Senhor possa o abençoar com toda sorte de bênção, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, nos ensina a cada dia estarmos mais preparados para podermos pregar o Evangelho, para podermos anunciar as boas novas. Deus, em um tempo onde a corrupção é tão grande, nós te pedimos, haja com misericórdia e nos ensine a adorar o Senhor e a pregar o Evangelho genuíno, que é da cura, da salvação e da libertação. Fique conosco, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Sou o pastor Paulo Henrique e eu agradeço mais uma vez por esse minutinho de atenção na qual você esteve aqui comigo. Deus abençoe. Amém? Até mais. Tchau.